Estamos aqui para beber o chamado mijo do Edinho, um costume brasileiríssimo para festejar nascimentos. O Edinho, filho do Edson e da Luzia, veio ao mundo no planeta chamado Terra. Mas bem que poderia se chamar água, porque água é 70% do que existe na Terra. O próprio organismo do Edinho, como tantos organismos de pessoas, bichos e plantas, é feito principalmente de água. Pela água, Edinho é irmão de uma árvore, de um passarinho e de todos nós. Um rio, de instante em instante, perde suas águas para o mar ou para outro rio. E é reabastecido de pronto pelas fontes que lhe alimentam. A vida de Edinho será igual à vida de um rio. A cada instante, perderá água para o mundo através do suor, da urina e de suas atividades orgânicas. E deverá ser reabastecido sempre. Tal e qual o rio, Edinho precisa ser reabastecido com água limpa, potável, que lhe ajude a viver bem. Pois se a água boa é fonte de vida, a água contaminada é fonte de doença e de morte. Se tiver água limpa, potável, Edinho não vai engordar as estatísticas de mortalidade infantil e há de crescer com muita saúde. No mundo inteiro, as estatísticas relacionando a questão da água com a questão das doenças é espantoso. Dados de organizações internacionais nos dizem que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no planeta inteiro não têm acesso à água potável e que 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento. Isso faz com que 1 em cada 5 crianças que morrem no mundo morram por doenças veiculadas por água. Metade dos leitos hospitalares do mundo também são ocupados devido a doenças veiculadas por água. No Brasil, mais de 50% das nossas crianças vivem em domicílios que não têm nenhum tipo de saneamento. No planeta onde Edinho nasceu, existem desertos onde a obtenção de água é muito difícil. E existem lugares muito úmidos, que sugerem que ainda vivemos os dias do dilúvio universal. Edinho nasceu no semiárido brasileiro, que se ainda não é um deserto, está longe de ser uma Amazônia. Aqui, onde Edinho nasceu, tirante o problema das secas, chove 4 meses por ano. A maior parte dessa água se perde, e uma pequena parte é armazenada em cisternas, que garantem água boa para beber nos períodos de estiagem. Outra parte dessa água vai para os açudes,
servindo apenas para alimentar o gado dos grandes fazendeiros. Sobra muito pouca água para a produção de alimentos. O problema do semiárido não é a escassez de água, o problema do semiárido é a apropriação da água pela elite regional. Isso é um processo histórico, tirando a água da mão das comunidades, da população pobre que não tem acesso a essa água porque tudo é cercado, tudo é proibido. Pois é, venderam para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, a imagem de um sertão onde não chove, onde as pessoas morrem de sede, onde as pessoas morrem de fome. E venderam também a imagem de uma região inviável. Entretanto, se a gente investiga o sertão de uma forma mais apurada, nós vamos ver que no sertão nordestino, na região semiárida nossa, chove e chove bem. Chove em média 750 milímetros por ano. Isso significa que chove mais do que na Alemanha, chove mais do que na Espanha, chove mais do que na França. Então, o problema fundamental do semiárido não é a falta de chuva. O problema fundamental do semiárido brasileiro é como você guardar essa água no tempo que a chuva cai, de forma adequada, para ter essa água no tempo que não chove. É isso que a experiência das cisternas de placa vão nos ensinando. Quem constrói uma cisterna de placa no pé de sua casa, guarda a água da chuva no momento que chove e vai ter essa água depois, no momento em que normalmente não chove no semiárido brasileiro. E essas famílias passam a ter uma qualidade diferente de vida, passam a ter água potável durante todo o ano. Nós temos a captação de água via barragens subterrâneas. Nós temos o exemplo do pingo d'água na região dos Inhamuns, no Ceará, que tem dado uma prosperidade na produção e melhoria de qualidade de vida à própria população que trabalha nesse projeto. São experiências patrocinadas e orientadas pela Caritas. Hoje o governo tem dado uma ajuda. Se no futuro houver uma distribuição justa da água, talvez Edinho possa tornar-se adulto produzindo alimentos no lugar onde nasceu. Caso isso não aconteça, na certa migrará para uma cidade. As cidades, tais como as pessoas, têm partes visíveis e partes invisíveis. Uma das partes invisíveis das cidades, e às vezes não tão invisíveis, são os esgotos. E os esgotos, em sua maioria, carregam para dentro dos rios e dos mares os dejetos urbanos sem o devido tratamento. Nos rios e nos mares, esses dejetos urbanos misturam-se com o produto dos esgotos industriais, formando um espesso caldo venenoso de iniquidades. A realidade da água no Brasil tem dados contraditórios e assustadores. Ao mesmo tempo que nós somos o país mais rico em volume de água doce no planeta, nós temos uma realidade que 70% dos rios brasileiros estão contaminados. Temos também a contaminação de lençóis freáticos e não sabemos exatamente a água que bebemos. Nos dizem as estatísticas que 20% da população brasileira não tem acesso à água potável, que dá um total de mais ou menos 35 milhões de brasileiros. Ainda mais grave, 40% da água das nossas torneiras não tem uma potabilidade confiável. Isso significa que entre aqueles que não têm água potável e a água sem confiança das torneiras, nós temos um total de aproximadamente 100 milhões de brasileiros que não sabem a água que bebem. Do ponto de vista do esgoto, a realidade ainda é mais trágica. Aproximadamente 50% dos lares brasileiros não têm coleta de esgoto. E para piorar, esse esgoto coletado, aproximadamente 80% é jogado em bruto dentro dos nossos rios, o que acaba contaminando as nossas águas. Então temos muita água do ponto de vista quantitativo, mas cada vez menos temos água de qualidade. Na cidade, Edinho vai ter uma namorada. E como todo aquele ou aquela que ama, vai procurar lugares bonitos para viver o amor. E desse amor surgirá um casamento e um lar. E toda vez que Edinho, depois de um dia de luta, retornar para casa, tomará banho para purificar-se das impurezas da rua, pois a água é sagrada, assim como a terra, assim como o fogo,
assim como o ar. Precisava que a gente voltasse a ler o Antigo Testamento para descobrir a relação que existe entre o homem e a água. Como na sua história, como na sua vida, ele foi descobrindo que através da relação da água com ele, com a terra, descobriu que não existe uma separação entre sagrado e profano. Tudo é sagrado, tudo fala de Deus, tudo manifesta Deus. Quando ele busca purificação, quer quando ele busca fecundação, quer quando ele busca matar a sede, quer quando ele busca saciar a ansiedade, o anseio que ele tem de Deus, então em todos os momentos a água se presta para expressar aquilo que vai na alma. Inclusive, do ponto de vista das empresas capitalistas que querem se apropriar da água, existe o desejo explícito de combater o conceito de água como um bem sagrado, exatamente para facilitar a privatização das águas. Entretanto, para a grande parte dos povos, a água é um bem sagrado. E para grande parte das religiões também, a água é um bem sagrado. Para os índios, para os negros, para os indianos que se banham nas águas do Ganges, as águas são consideradas sagradas. Na concepção cristã, a água passa a ser considerada sagrada no momento que a água é benta, como um sacramental, ou a água do batismo. Entretanto, numa leitura mais atual, numa leitura mais ecológica, mais ambiental, nós afirmamos, sim, que tudo aquilo que é da vida, que favorece a vida, é sagrado. A sacralidade das águas vem desde a sua origem. Ela guarda o segredo da criação. O sopro vivificante da vida já estava sobre as águas. Há um teólogo que diz até que o Espírito de Deus fecundava as águas antes da criação. Poluir os mananciais é um sacrilégio. É atentar contra todas as formas de existência em nosso planeta. Tomara que Edinho cresça com essa consciência e entenda que a água é o sangue de qualquer vida. Que Edinho entenda que toda e qualquer vida depende de água e de alimento. E que essas coisas sagradas estão acima de quaisquer interesses políticos e econômicos. E que água e alimento estão profundamente entrelaçados e se completam na realização da vida. E juntos, água e alimento exorcizam estas tristes imagens. E que qualquer política de combate à fome tem que vir acompanhada de um programa de combate à sede. E que qualquer programa de combate à sede tem que vir acompanhado de medidas de combate à fome. E que o milagre da multiplicação dos peixes só continuará se repetindo se os mares, os rios, os mangues, os açudes e os lençóis subterrâneos não forem profanados pelos esgotos industriais e urbanos, maculados pelas lixeiras, envenenados pelos garimpos e pelos viveiros artificiais de camarão, não forem soterrados pelo assoreamento e privatizados pela sede de lucros. A lógica capitalista busca reduzir tudo à mercadoria. A terra, as sementes, inclusive os órgãos humanos, tudo passa a ser visto do ponto de vista de produto que você compra, que você vende, que você ganha em cima desse mercado. Agora também querem reduzir a água a uma mercadoria, como um produto qualquer, que alguém se apossa dela, faz dela uma mercadoria e passa a vender para os demais e a ganhar dinheiro em torno dessa mercadoria. Entretanto, há resistências no mundo inteiro em relação à privatização da água e em relação à mercantilização da água. Nós entendemos a água como um bem público, universal, um direito dos seres humanos e um patrimônio de todos os seres vivos. E que assim ela deve continuar, como um bem público, sob gestão do Estado e com participação da sociedade civil na sua gestão. Edinho nasce no mundo capitalista. E o capitalismo expande-se pelo planeta, convertendo os bens naturais em moeda de troca. A natureza, patrimônio da humanidade, é convertida em objeto de lucro.
E nessa ânsia de lucro, florestas singradas por rios e pontilhadas por lagos vão desaparecendo, dando lugar aos desertos. E os mananciais, antes tão generosos, vão sumindo para sempre, provocando crises de abastecimento. Vai se forjando artificialmente uma situação de escassez de água. E essa situação de escassez, provocada pelo interesse de grupos privados, faz da água um bem caríssimo, cobiçado pelas nações e altamente viável, do ponto de vista financeiro, para as empresas que querem se apossar desse bem sagrado que pertence a toda a humanidade. É provável que as lutas sociais dos próximos anos sejam inspiradas pela busca do controle social da água. E é possível que Edinho seja um ativista dessas lutas. Ou talvez torne-se apenas um conformado refém dos capitalistas donos da água. É possível que guerras sangrentas aconteçam em todo o planeta, tendo a água como objeto de disputa, como já vem acontecendo agora no Oriente Médio. E existe uma possibilidade muito real que Edinho experimente os horrores de uma guerra semelhante à que acontece hoje entre palestinos e israelenses. Isso se não formos omissos na nossa grandiosa missão de preparar o mundo para os que virão no futuro, quando já tivermos retornado ao pó. As águas correm para os rios correm para o mar. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o pranto dos meus olhos eu não sei onde vai parar. Chora toda a natureza, no inverno e no verão. Só não chora neste mundo quem não tem um coração. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o pranto dos meus olhos eu não sei onde vai parar. Chora toda a natureza, no inverno e no verão. Só não chora neste mundo